Saúde física, mental, espiritual. Estamos começando o Guia Mais Saúde, esse podcast dedicado a você que quer viver bem. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Viviane Nunes, mais uma vez com você aqui falando de saúde diretamente dos nossos estúdios na VW Comunicação em Campo Grande, no coração de Mato Grosso do Sul. Mas antes, não se esqueça, hein, de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, clicando no sininho, a deixar o seu like, o seu joinha. Isso é importante para o algoritmo entender que o nosso conteúdo tem relevância, tem importância e chegue aí cada vez um público maior de pessoas, importante para o nosso trabalho, importante para quem recebe notícias sobre saúde, viu? Para falar sobre esse tema, hoje nós recebemos aqui o médico cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Marco Antônio Elosta. Ele que vai nos ajudar a entender as causas, os desafios e as soluções para essa epidemia. Dr. Marco, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, viu? Muito obrigado, Viviane e equipe. Fico muito feliz em estar aqui para poder conversar um pouco mais sobre a obesidade, que é uma doença muito frequente, muito presente nas nossas vidas e tem uma relevância muito grande, né? Afeta a qualidade de vida, a saúde. Não tem uma pessoa que não conhece um paciente obeso, uma pessoa obesa, né? De uma forma geral, né? Agora, doutor, por que a obesidade se tornou aí essa epidemia global e, em particular, um problema tão crítico entre os brasileiros? A gente come muito mal? Sim, o brasileiro, a classe C e D representa 70% da população, né, no Brasil. E é a classe que tem menos acesso a proteína, come mais massa mesmo, mais carboidrato, que promove um ganho de peso mais fácil, né? O paciente costuma comer grandes quantidades porque não sacia rápido com o carboidrato, com a massa. Já a proteína, além de fornecer um nutriente melhor, demora mais para ser digerida, o paciente leva um tempo maior para comer, mas infelizmente não são todos que têm acesso, né? E além disso, né, como a população é mais pobre, ela também não consegue acesso a tratamentos como medicações, nutricionista, educador físico, cirurgião, então a população acaba padecendo mesmo. É algo que dependeria aí, Marco, de um tratamento multidisciplinar, vamos dizer assim, para a gente ajustar aí nutrição, atividade física, até o controle mesmo da saúde, da questão da obesidade? Sim, você falou muito bem agora, Viviane. A obesidade é uma doença complexa. Ela não adianta você achar que vai tratar só com uma dieta, só com uma medicação da moda, orientação de um coach, de um influencer, que não é tão simples assim. Você pode até ter um resultado no começo, mas a chance dela voltar, dela recidivar em 2 anos é altíssima. A gente tem que encarar ela como uma doença grave que progride e muitas vezes mata. Os pacientes chegam falando, doutor, mas eu não tenho nenhuma doença. Às vezes eles não sabem que eles estão doentes, às vezes eles têm uma pressão alta que não sabem, uma gordura no fígado, a glicose alterada, ácido úrico, colesterol alto, que só vão descobrir depois se eles fizerem exames. Muitas dessas doenças não dão sintomas, mas muitos também já têm outras condições associadas à obesidade, como a hérnia de disco, artrose nos joelhos, tem infertilidade, pode ter disfunção erétil, o homem não consegue ter relação, a depressão tem associação com a obesidade e várias outras doenças. Tem até 200 condições associadas com a obesidade e muitos não têm essa noção que eles estão doentes, né? Isso também atrapalha muito o tratamento, atrasa o tratamento. Eles acabam chegando até o cirurgião do aparelho digestivo bariátrico depois de muito tempo, em casos mais graves, principalmente os pacientes do SUS, que têm menos acesso aos tratamentos ainda, né? São os que mais padecem, né? Agora, Sim. doutor, muito além da gente falar dessa questão de estética, vamos dizer assim, é uma questão de saúde realmente. E eu vou até fugir um pouquinho do roteiro, porque a gente tem visto uma quantidade muito grande de crianças obesas. O senhor tem presenciado isso também? O que pode ser feito nesse caso aí? Sim, a gente encara a obesidade como doença, ela tem que ser encarada dessa maneira. A estética é o último benefício que a cirurgia bariátrica traz, né, que no meu caso eu trabalho com a bariátrica, mas quando a gente tem que tratar o obeso, a gente tem que focar nas doenças que ele tem, ele nunca tem só obesidade.
A gente vai fazer um tratamento para prevenir que ele tenha um infarto, para prevenir que ele tenha um derrame, um AVC, né? Prevenir que ele tenha cirrose, que a gordura no fígado pode evoluir para cirrose. Prevenir que ele tenha de 13 a 33 tipos de câncer, 13 já são confirmados, tem mais 20 tipos em estudo. Então a gente foca no tratamento da doença. A estética é secundária, a estética a gente vai pensar nisso depois que tiver com as doenças controladas, aí a gente, no meu caso, né, a gente encaminha o paciente para o tratamento com cirurgião plástico. No caso das crianças, a obesidade está crescendo em todas as faixas etárias até os 60 anos, né? E é cada vez mais frequente, né, a gente ver criança obesa, infelizmente, talvez por uma cultura que antes a gente via que criança saudável era criança gordinha, que tomava farinha láctea, Nescau, aquele emulsão Scott, biotônico, e por falta de conhecimento, muitas vezes as pessoas insistem que a criança tem que ser gordinha para ser saudável. Mas o que a gente vê muito hoje em dia é os pais terceirizarem os cuidados, não se preocupa tanto em fornecer uma comida de qualidade E para a os filhos, né? geração iFood, geração comida rápida. Comida rápida e celular na mão, e é muita informação ao mesmo tempo. Mesmo assim, eles não têm informação do que é bom e o que é ruim. Às vezes eles oferecem um miojo para o filho, um macarrão instantâneo, sem saber que aquilo lá é muito calórico. Oferece um salgadinho desses comuns que a gente vê de saquinho, não sabendo que lá tem muito sal, tem muito corante, tem muita caloria, amendoim condimentado, então ou muita bolachinha, essas que a gente costuma ver nos mercados, né? Pela praticidade, porque vem embalado, é fácil acesso, só dá na mão da criança, ela come. E falta de conhecimento, que aquilo lá vai gerar um problema de difícil tratamento. Eles não têm noção do que aquilo lá pode virar depois. Até porque a obesidade ela não começou, vamos dizer, ali na vida adulta. Já é um hábito que vem sendo cultivado no decorrer dos anos, né? Então pode ser que seja uma criança só gordinha que vai se transformar aí num adulto obeso e com muitos problemas de saúde, né? Sim, a obesidade ela tem várias causas, não é, como muitos acham, uma falha de caráter. Assim. Tem causa genética, tem causa familiar, tem causa de doença mesmo, que faz o paciente acumular gordura. O metabolismo, com o passar de idade, realmente vai ficando mais lento. O ambiente também influencia muito. A gente vê isso nos pacientes que a gente atende. Por exemplo, funcionário público lá, toda hora é festinha com salgadinho, com bolo, toda semana tem happy hour, comemoração. Paciente que trabalha vendendo comida. Aniversariantes do mês. É sempre o salgadinho, né? Tem a fritura, tem o carboidrato, pouca proteína, pouca fibra, muito refrigerante. O pessoal da área da saúde também faz plantão. À noite é pizza e sanduíche. Muitas vezes é o que eles acabam comendo à noite pela rapidez, facilidade, né? Entrega no lugar, não precisa trazer de casa, preparar antes. Isso vai gerando só problema, né? E a gente ganha peso muito mais rápido do que consegue perder, né? Você pode ficar o dia inteiro na academia. E se você chegar em casa e comer 5 pedaços de pizza, aquilo lá não vai valer de nada o exercício. Ajuda na parte cardiovascular, mas para perder peso é complicado. Acaba que você perde e depois ganha tudo de novo, não Sim, adianta tem que nada. ter um tratamento contínuo, prolongado. Eu tinha começado a falar como que a obesidade é uma doença, né, que progride, né, e não tem cura. A gente consegue controlar ela. A gente compara a obesidade muitas vezes ao câncer. Tipo, um câncer de pulmão, assim. A gente sabe que pode facilitar aquele câncer surgir. Tem várias causas. Uma pode ser o cigarro, né? O paciente precisa acompanhar com uma equipe para tratar. Depois pode ser que ele seja operado. Depois de operado, ele continua acompanhando com a equipe, fazendo exames regulares. E se ele voltar a fumar, como acontece nos pacientes que voltam a comer sem cuidado, beber, tomar refrigerante, pode ter recidiva da doença igual no câncer. A obesidade também pode voltar. Se o paciente fizer um controle adequado, acompanhamento, a gente consegue tratar ela por um bom tempo e o paciente fica livre dos perigos da obesidade, né? Mas ela não é simples como muitos influencers preconizam. Faça meu curso que você vai se dar bem. Não é tão simples, é preciso de uma equipe. O que é a equipe? Tem uma equipe mínima que a gente usa para
tratar a obesidade cirurgicamente, né? Quando vai pensar em cirurgia, a gente precisa de uma equipe, né? Isso inclui educador físico ou fisioterapeuta, até dentista a gente pode, seria ideal que a gente tivesse sempre presente na nossa equipe, porque a mastigação também faz parte da digestão, é a primeira etapa, e isso ajuda muito que o paciente consiga digerir melhor os alimentos, comer menos e não digerir grandes quantidades, grandes pedaços de alimentos, né? Tem a psicóloga, que a gente faz acompanhamento antes e depois da cirurgia, pelo menos em torno de 4 sessões antes e depois acompanhamento regular depois da cirurgia. Psiquiatra, que às vezes é uma consulta pontual, ou dependendo do caso, ele permanece com o psiquiatra também acompanhando. Endocrinologista, que vai ajudar a identificar algum problema mais grave hormonal, a tratar o diabetes antes, preparar o paciente para a cirurgia e depois manter o acompanhamento. O cardiologista, né, que para poder chegar na cirurgia tem que estar com o coração bom, né, tem pressão controlada, não pode ter nenhuma arritmia, dor no peito. E também porque o infarto é a doença que mais mata os obesos, então tem que ter acompanhamento cardiologista. E então as enfermeiras também que vão ajudar preparar o paciente para os cuidados no ambiente hospitalar e informar sobre como é que vai ser o antes e depois. Precisa de uma rede bem grande. No SUS também a gente tem necessidade da pessoa que cuida da parte social, Assistente assistente social. social, para saber se onde o paciente mora é um lugar muito distante, se ele mora na área rural, se ele mora na área urbana, se ele tem condição de comprar medicação ou não. Porque a cirurgia ela vai exigir que o paciente faça uso de vitaminas pelo resto da vida. E o SUS não oferece vitaminas para todo mundo, né? Então a gente tem que avaliar várias situações, várias eh, coisas para poder tratar o paciente da melhor maneira possível. Agora, doutor, antes da gente entrar de fato, né, nessa parte cirúrgica, o excesso de peso afeta a saúde ao longo prazo? Em quais doenças ele está mais associado aí? O que que compromete? Você falou aí uma série de situações, falou de infarto, a gente sabe que tem a questão da diabetes também. O que que a gente poderia falar aí para quem nos acompanha aqui pelo podcast, qual que é o principal vilão, assim, existe um ou é o associado todo? O principal deles é o infarto, né? Que acaba sendo a principal causa de morte dos pacientes, né? Metade dos pacientes acima de 70 anos vai chegar a essa idade, né? Dos pacientes obesos, né? Metade vão chegar aos 70 anos, porque acabam morrendo antes. É uma doença grave, não dá pra gente ficar perdendo muito tempo assim para tratar. Depois do infarto, né, que tem associação com a pressão alta, que é muito frequente, o diabetes, que afeta de várias maneiras, né? No começo é sintomático, mas depois de uns anos, o paciente pode ir para hemodiálise, né? Perde a função dos rins, precisa da máquina para poder filtrar os rins, pode ter feridas nos pés que não cicatrizam, pode perder a visão, então é uma doença que prejudica muito, né, os pacientes. Gordura no fígado, como eu falei, pode virar uma cirrose, pode virar um câncer depois disso. E são muitas as doenças que estão associadas à obesidade. Hoje em dia a gente sabe que o câncer também é uma doença que tem muita relação. E são vários. São pelo menos 3, né, como eu tinha falado, de fígado, de pâncreas, de Que está estômago, associado à obesidade, né. sim, de ovário, de mama, próstata, são muitos tipos, né? Que se o paciente já tem uma tendência familiar, ainda acrescenta o fator de obesidade, a chance dele ter um câncer vai ficando cada vez mais alta. Aumenta. Agora, doutor Marco, muitas pessoas acreditam que a obesidade é uma questão de força de vontade. Mito ou verdade? Isso é um mito, né? Isso atrapalha o tratamento de muita gente, principalmente quem menos entende de obesidade, parece que é o que mais dá pitaco para quem está querendo se tratar. O paciente que quer operar, quer tratar a obesidade, ele é um lutador. Ele passa por muitas coisas até conseguir um tratamento, seja com a cirurgia ou não. Ele vai ouvir que é só querer que ele consegue, que é falta de caráter, que é preguiça.
Isso que é o tipo de coisa que não só ajuda fazer em uma nada, né? dieta, que é a dieta simples, que resolve isso, não ajuda em nada. Ajuda 10% dos pacientes. 90% dos pacientes não conseguem emagrecer só com dieta, só com exercício. E muitos dos que conseguem emagrecer com dieta, exercício ou medicação têm reganho após 2 anos, com o uso do balão, com o uso de várias terapias também, além da cirurgia. É legal a gente falar que tem várias técnicas e que a gente está até falando aí a respeito dessa questão, da comida rápida, por exemplo, né, a gente quer tudo muito rápido, até o áudio que a gente vai ouvir no celular, agora a gente consegue ouvir ele acelerado. E muitas pessoas, doutora, eu vou até entrar num assunto meio polêmico aqui, muitas pessoas têm feito o uso de medicações que são específicas para diabetes ou para outras situações aí, para perder peso, falando da parte estética. A gente está falando do Ozempic, é o famoso, tá na alta, mas a gente sabe que tem várias outras medicações, inclusive os próprios influencers aí fazem, né, o uso e incentivam, né? Qual que é a sua avaliação a respeito desse tipo de medicação? Nós estamos na geração da ansiedade, né? Hoje em dia um bebê nasce e já ganha um celular na cara que já recebe o celular que faz tudo praticamente, né? Ninguém hoje é muito frequente os casos de pacientes com ansiedade, depressão, imediatismo, né? Não tem paciência para poder procurar o melhor tratamento. E isso acabou fazendo que as medicações injetáveis tivessem um boom, né? Elas são excelentes para o tratamento, porém, elas precisam de um acompanhamento regular, de um profissional orientando, precisam ser explicadas como que elas funcionam, os riscos que elas oferecem, porque o que a gente vê hoje em dia é um uso indiscriminado. Um paciente fala, comprei com tal pessoa, preço tal, vai passando de um para o outro, E não é baratinho, não, não é é caro, barato. né? Isso também, o fato de ser caro gerou uma oportunidade de corrupção, né? Tem muita gente vendendo o Monjaro manipulado. Que fique claro para os pacientes que isso não existe. O Monjaro, que é a medicação mais nova dos injetáveis para tratamento da obesidade, não existe manipulado. É Vocês vão, semelhante ao Ozempic, é isso? ele Essa é mais fórmula? potente. Ele tem na configuração dele dois hormônios, né, que promovem a saciedade precoce. O paciente fica satisfeito mais rápido, tem menos fome. E, inclusive, esses hormônios que foram copiados, eles aumentam com a cirurgia bariátrica. Então, a gente fala que quem faz a bariátrica produz o seu próprio Ozempic. Só que, a gente vê na nossa rotina, né, tem muito caso de profissional não médico ou não especialista passando indiscriminadamente. Faz uma receitinha aqui para todo mundo, inclui hormônio lá junto, testosterona, inclusive até hormônio do crescimento, hormônio da tireoide. Faz um mix, coloca o nome dele lá, fala, esse aqui é o protocolo tal. Vende a preço caríssimo, o paciente vê que ele associa o valor à qualidade. Fala, isso aqui, como é caro, deve ser muito bom. O que mais entristece a gente hoje em dia é isso aí. E o paciente também, porque ele pode até ter um ganho de peso inicial, mas sem orientação, passa 6 meses, um ano, vai ter reganhado tudo. Vai Quer ser dizer, ele uma. perde ali naquela hora, mas depois ele volta com tudo. Depende do protocolo, né? Tem vários, né? Posso até gerar disposição com os seus colegas que vendem, mas a verdade é essa. Não adianta você querer tratar bariátrica, obesidade, é, si- simplificando demais, só falando que usa meu protocolo aqui, faz isso, faz aquilo que está resolvido. Não é, o problema é muito mais grave. Tem que orientar a família, fazer uma avaliação completa, psicológica, psiquiatra, ver o ambiente que ele está inserido, o trabalho dele, cônjuge, é muita coisa envolvida. Tudo é uma questão de orientação, né? É, Agora, doutor Marco, vou dar uma pausa na nossa conversa de saúde aqui, porque eu quero convidar os nossos seguidores, as pessoas que acompanham o nosso podcast, a acompanhar também o podcast, o espaço, na verdade, do Prime, o espaço de contabilistas, né? Tem o CEO, mandar um abraço para o Bruno, que é o CEO da Prime, e ele tem aí no YouTube esse espaço Prime que fala sobre economia. Inclusive, ele cuida bastante aí da economia dos médicos, viu, doutor? Ele faz aí a contabilidade dos médicos, então vale a pena conhecer esse trabalho. Agora,
Doutor Marco, fala pra gente, a cirurgia bariátrica é uma solução definitiva para a obesidade ou ela deve ser encarada como parte aí desse tratamento? Olha, a cirurgia bariátrica não é uma solução definitiva, é uma ferramenta potente, assim. Dos tratamentos que a gente tem hoje, a cirurgia oferece o resultado mais prolongado e mais potente. Com ela, o paciente consegue perder bem mais peso do que os outros tratamentos disponíveis, né? E essa perda de peso tende a durar a vida inteira, tende a durar mais tempo que os outros. A chance de sucesso dela é de 75% a 80%, dependendo da técnica. Enquanto que a chance de sucesso de algumas medicações é 20%, 25% após 2 anos. Então, é uma ferramenta potente e que com efeito duradouro, né, já bastante estudada, já bastante determinado assim os riscos, os benefícios, já está bem explicitado no CFM, quem tem indicação, quem se beneficia, quem pode operar, quem deve operar, quem não pode. Então não é um tratamento tão novo assim, né, como os injetáveis, já é um tratamento mais melhor estudado assim, né? A gente consegue prever onde o paciente pode chegar, quem vai ser melhor beneficiado, quem não deve ser operado. Então por isso que ela tende a crescer, está crescendo cada vez mais. O número de cirurgias bariátricas no Brasil só tem aumentado, inclusive no SUS também tem aumentado. Agora é No- bacana a gente falar isso, porque há algum tempo atrás a gente pensava que cirurgia bariátrica era coisa só para quem tinha dinheiro, para quem tinha plano de saúde, e na verdade o SUS já tem, né, uma porcentagem aí destinada para esse tipo de cirurgia. Inclusive o Dr. Marco é chefe do setor de bariátrica do Hospital Universitário aqui de Campo Grande, né, aqui no Mato Grosso do Sul. E como é que está esse cenário hoje aqui, no nosso estado, doutor? o nosso estado é um dos estados que mais possui obesos no Brasil, né? Já ficou em quarto lugar uns anos atrás. E, e felizmente, né, o SUS aqui no nosso estado consegue oferecer a cirurgia bariátrica como opção de tratamento. São alguns hospitais que fornecem esse tipo de cirurgia, né? O Hospital Universitário, do qual eu sou chefe de serviço lá, o Hospital Regional e o Hospital Adventista do Pênfigo. E isso surgiu depois de notarem que o paciente obeso ele gera muitas internações recorrentes, né? Ele fica doente com frequência e gera muitos custos. Então, é melhor você operar o paciente, investir numa cirurgia que vai prevenir outros problemas do que ficar só pagando tratamento de fratura, de pneumonia, de trombose, de infarto, de derrame que esses pacientes tendem a apresentar. Se você entrar num CTI, você vai ver que a maior parte dos pacientes que estão lá são obesos. Se for no CTI de cardiologia, então, a maioria é obesa. Então, um meio de prevenir as doenças, de desentupir um pouco o SUS, que vive cheio de gente, né? Seria tratamento da obesidade. Dos tratamentos da obesidade que a gente tem, a bariátrica é a mais O potente. mais eficaz, né? Agora, que tipo de tecnologias o senhor costuma utilizar? Isso é uma coisa que é muito de paciente para paciente? Tem diferença no SUS dessa tecnologia para uma rede particular? Como é que é isso? Aqui no estado nós somos beneficiados, né? A cirurgia feita no SUS, no Brasil, em sua maior parte é feita através do corte. A cirurgia através do corte, a cirurgia aberta, né, que foi inicialmente deu origem à bariátrica, era feita através do corte, né? Isso era uma cirurgia que era muito ruim, a recuperação dela era muito lenta. Ficava com um corte grande, que gerava infecção, poderia formar uma hérnia naquele local. O paciente levava 3 meses sem fazer força, sem poder se movimentar muito pelo risco de hérnia. E isso é uma cirurgia ajuda, mas demandava muito mais trabalho, né? O tempo de cirurgia era maior, a recuperação do paciente era mais lenta. Aqui no nosso estado, a gente consegue fazer a cirurgia por vídeo, né? Que é a cirurgia através de cortes pequenos, até no SUS, né? A gente consegue levar o melhor tratamento possível, inclusive para os pacientes mais carentes. Essa cirurgia por vídeo é a mesma ideia da cirurgia da vesícula, que é a mais
comumente conhecida dos pacientes, né? É feita através de furinhos. Alguns falam que é cirurgia por laser. São feitos furinhos no abdômen do paciente e através desses furinhos a gente introduz uma câmera e gás carbônico, que vai abrir um espaço no abdômen, né, para a gente poder trabalhar. E através de pinças pequenas que a gente consegue trabalhar lá dentro, localizar os órgãos, fazer a cirurgia que precisa ser feita. E essa técnica é aquela de corte, de grampo, tem vários tipos, né? Sim, atualmente o corte do estômago, que toda cirurgia bariátrica acaba tendo um corte no estômago, né? O corte era feito através de um grampeador, que ele grampeia, divide o estômago e depois ele corta para terminar de finalizar essa divisão. É uma cirurgia bem segura, esse material é titânio, ele é inerte, ele não vai apitar no banco, não vai... Com o tempo, às vezes, até eliminado nas fezes, não vai aparecer por muito tempo no raio-x. E ele é bem seguro. A cirurgia por vídeo, ela evoluiu, né? A cirurgia bariátrica, né, ela evoluiu e ela evoluiu através da videocirurgia. Essas linhas de grampo que ficam para dividir o estômago, depois, dependendo da cirurgia, para ligar o intestino no estômago, elas são bem seguras. São 3 linhas de grampos, como se fossem feitas 3 costuras ali na região operada. Isso ajuda bastante na cicatrização, na prevenção de sangramento, na prevenção de vazamento, o que fez que a cirurgia bariátrica crescesse cada vez mais, uma vez que ela não complica tanto. Então, uma cirurgia que tem um risco comparável a uma cirurgia de cesárea hoje em dia. O risco de óbito é baixíssimo, é menor que 1%, em torno de 0,01% o risco de óbito, né? E de complicação em torno de 1%. Então, é muito baixo. E não foi só o material que evoluiu, os cuidados também evoluíram. Hoje a gente sabe que pode complicar, tenta prevenir ao máximo a trombose através de medicação, de meias que a gente usa durante a cirurgia e depois, através de caminhada logo após a cirurgia. A gente prepara bem a parte cardiovascular do paciente, leva no cardiologista, ele vai fazer vários exames, vai fazer um esteiro, um eco, um eletro, dependendo do caso. Isso ajuda a prevenir arritmia, infarto. Então, isso, além de outras medidas, né, a anestesia evoluiu, fez com que a cirurgia bariátrica evoluísse e conseguisse levar o melhor para o paciente hoje em dia. Agora é bacana a gente falar também, doutor, a respeito do reganho de peso, né? Porque isso pode acontecer. Como é que quer dizer, eu fiz a bariátrica, tô livre, vou ficar sempre assim. Não, o estômago ele vai dilatando, quer dizer, aquela saciedade do começo que foi diminuída, ela volta com o passar do tempo. Quais os cuidados aí que o paciente precisa ter para manter esse pós aí? Pode haver reganho sim, em torno de 20 a 25% dos pacientes reganham o peso após 2 anos. Não chega a reganhar totalmente o peso, mas reganha uma boa parte. A maioria das vezes está associada com o abandono do tratamento. O paciente perde 30, 40 quilos, se dá por satisfeito, não quer mais acompanhar com o nutricionista, não quer mais fazer exame, não quer mais no endocrinologista, no psicólogo, no psiquiatra, no cirurgião, e vai voltando aos velhos hábitos que fizeram mal para ele. Começa a beber bebida alcoólica, refrigerante, volta a comer carboidrato, para de fazer exercício. Então, porque quando a gente, no começo do tratamento, todo paciente é orientado a fazer exercício, a evitar álcool, evitar alimento calórico. A gente prepara muito bem ele e tenta manter essas orientações o máximo de tempo possível, só que não é o que a gente vê no Brasil, pelo menos. Alguns países fidelizam os pacientes através da parte social, assim, se ele não voltar, ele perde algum benefício. Aqui não, aqui até os mais orientados, os pacientes com melhor condição social, chega uma hora que eles não voltam mais, e o álcool hoje em dia é a principal causa de reganho. Tem os casos também de o paciente virar alcoólatra, né? Virar não, muitos já eram e acabam trocando É verdade a que quem compulsão. fez a bariátrica tem uma sensibilidade maior ao álcool, quer dizer, é,
Vamos ser claro, né? Fica bêbado mais rápido, é isso mesmo? Tem Fica, a isso? absorção é mais rápida, né? Principalmente no bypass, que o álcool já chega do estômago, já passa rapidamente para o intestino e já é absorvido com maior rapidez. Isso pode gerar um consumo maior e nos pacientes que não sabem disso ou ignoram isso, acaba gerando muitos problemas, né? Pode até levar uma cirrose, a pancreatite crônica, então pode levar a vários problemas. Quer dizer, tudo que é feito em equilíbrio, né, faz bem, né? Sim. Aquilo que ultrapassa os limites acaba fazendo mal. Agora, eu tenho uma dúvida, Marco, da parte estética, mas também eu acredito que seja de saúde, porque tem gente que perde tanto peso que fica com a sobrinha no braço, que fica com a sobrinha na barriga. O SUS, ele já tem ferramentas, já tem como oferecer esse tratamento para tirar a pele que sobra ali de Sim, um o paciente? paciente costuma perder peso mais rapidamente no primeiro ano. Até o primeiro ano ele está perdendo bastante peso e mas pode perder até o segundo, né? E depois que ele estabiliza o peso dele, né? Por volta de um ano mesmo, igual eu falei, a gente já prevê que ele vai necessitar de algumas cirurgias reparadoras, né? Que é a cirurgia para retirada de pele. Isso a gente faz com a ajuda do plástico, né? O plástico vai orientar, vai explicar como é que é a cirurgia e vai observar o paciente por uns meses, ver se ele não vai ter reganho. Se ele vê que o paciente está apto, aí ele faz a cirurgia, ele indica a cirurgia plástica reparadora para os pacientes. No SUS é oferecido, aqui em Campo Grande na Santa Casa e agora no HO também vai começar a ter, lá no regional faz. E fora, no convênio, no particular, também tem a possibilidade de ser feita abdominoplastia, né, pelo convênio. Os outros tipos de cirurgias vai depender de cada paciente e do que for acordado com o cirurgião. Mas normalmente não se faz muitas de uma vez só. Faz a mama, primeiro, o abdômen primeiro, depois a mama, depois eventualmente nos braços, nas pernas, mas o nosso foco a gente tenta sempre explicar para o paciente que ele tem que pensar mais na saúde dele, que ele não adianta estar bem lá e a saúde, pressão alta, colesterol alto, ácido úrico alto. Então, o foco do nosso tratamento vai ser sempre primeiro a doença, né? E depois, com o tempo, a gente vai melhorar a qualidade de vida dele com a cirurgia plástica, porque realmente muitos têm até dificuldade para andar quando sobe muita pele. Mas isso depende também do IMC do paciente. E também depende se ele vai seguir as nossas orientações, né? Porque se o paciente fizer a ingestão adequada de proteína, de água, fizer os exercícios certinho, como a gente preconiza, a gente que eu falo é a equipe toda, né? O cirurgião junto com o psicólogo, junto com o educador físico, fisioterapeuta, ele vai ter um mínimo de pele em excesso. Então isso é muito variável, a gente tem que preparar ele desde o começo para ele se cuidar bem mesmo, para que isso seja um problema bem pequeno, fácil de resolver, que a gente vai resolver mais para frente. Tá certo. Agora, Marco, antes da gente encerrar, como é que as políticas públicas podem ajudar na prevenção e no tratamento da obesidade? Qual que é o papel do poder público nisso tudo aí? São vários meios, eu acho, né? Um deles é informar a população, né? Como a gente sempre ouve falar. Tem que falar para a população que comer muito arroz, muita mandioca, muito carboidrato, muito pão, muito bolo vai fazer mal. Ele tem que estar ciente que o que ele come vai ter um preço, vai ter um custo depois mais para frente. Ele tem que saber que a salada vai ajudar o intestino dele a funcionar, é super importante manter a hidratação certa. E, na minha opinião, também, eu acho que deveria ser feita uma conscientização dos próprios médicos mesmo, porque tem muito médico que tem, não tem tanta informação sobre a cirurgia bariátrica, tanto no SUS quanto fora. Eles acham que tem uma opinião como se fosse de um leigo, que só vai ser encaminhado o paciente que já não tem mais para onde correr, não tem mais nenhum recurso, que está num estado gravíssimo, que já passou por muito problema e só agora que ele tem que ser encaminhado. Eu acho que o paciente, quanto mais cedo ele for encaminhado, melhor. Não tem que chegar num quadro igual a gente vê naquele famoso
programa lá dos quilos mortais. Aquilo lá, o paciente que... A gente fala que o paciente que chegou nos 180 quilos, uma vez na vida dele, ele passou por 120 e ninguém fez nada. Se alguém, quando tivesse orientado ele a ser tratado mais cedo, com certeza ele estaria com uma vida bem melhor, já teria aproveitado melhor a família dele, feito o esporte que ele queria, dança, uma atividade que ele sempre quis fazer e não pôde porque a obesidade não deixou. E isso é um pouco Tem um pouco de preconceito, você acha? preconceito. Assim? Até da parte médica mesmo, da parte dos próprios colegas Sim, ainda tem isso? tem hora que a gente fica até impressionado, até cardiologista, que é o que mais deveria encaminhar para a gente, fala que a bariátrica não é para tentar de tudo, como se a gente recebesse paciente que nunca tivesse feito nenhum tratamento, né? O obeso, ele está a vida inteira tratando, só ele sabe o que ele passa, né? E tenta de um jeito, tenta do outro, e às vezes eles não querem caminhar, às vezes se apegaram na época que tinham mais complicações, né? Quando a cirurgia começou, tinha mais complicação mesmo, mas hoje em dia isso melhorou, né? Isso é passado, né? Quer dizer, Não já são complica tanto, né? novas técnicas, novas maneiras de cuidar, né? E até a Sim. consciência do próprio paciente muda, né? Agora, quais mudanças práticas no estilo de vida podem ajudar aí a prevenir sobrepeso e até para o próprio paciente que já fez a cirurgia bariátrica, né? O que que você diz para essas pessoas? Olha, as práticas, a primeira eu acho que é o álcool, né? O álcool é muito calórico, a pessoa consegue ingerir grandes quantidades e tudo que é líquido muito calórico também, refrigerante, sucos, né? O pessoal acha que suco é mais saudável, mas suco de caixinha é tão calórico quanto um refrigerante. Começar a mudar os hábitos, né? Isso serve no geral, para as pessoas em geral. Porque tem um certo, acho que falta de conhecimento. O pessoal acha que o exercício resolve mais que a dieta. Isso não é verdade. O exercício ele vai te ajudar perdendo uns 10 a 15% do excesso de peso que você tem. O que vai fazer baixar mesmo o peso e controlar as doenças, por conseguinte, é a dieta. Se você controlar bem o que você come, você vai ter um resultado melhor. Nem sempre isso é tão fácil, né? Tem gente que tem compulsão, tem comer emocional, Ansiedade, né? depressão, não tem como comprar uma comida mais saudável, não tem conhecimento do que é saudável e o que não é. Então, não é tão simples. Às vezes, e tem pessoas que querem fazer exercício, mas já estão com a coluna toda comprometida, o joelho comprometido, planta dos pés, e aí vem alguém da mídia e fala que é só fazer exercício que resolve. Não é tão simples. Tem que ter orientação, acompanhamento. Até como você disse, o É, próprio psiquiatra mesmo precisa entrar em ação, né? sim. Porque tô comendo muito porque tô ansioso e tô ansioso porque eu tô comendo muito e tô Nossa, isso ganhando aí. peso. Isso vira um ciclo ali difícil de sair, né? O pessoal sempre fala, vai operar o estômago, mas não vai operar a cabeça, né? Mas não é bem assim que funciona. A própria cirurgia já ajuda a diminuir um pouco da compulsão. Vai haver um aumento de hormônios que vão dar saciedade para o paciente, vai tirar a fome dele, com isso ele tende a comer menos, a compulsão dele tende a ficar mais controlada. E a gente não trabalha sozinho, já, como eu falei aqui algumas vezes, a gente tem um psicólogo da equipe, tem um psiquiatra que vai ajudar a melhorar os hábitos dele, né? De, seja de compulsão, a gente fala compulsão porque é o mais frequente. Em torno de 50% dos pacientes com obesidade grau 2 têm compulsão já por alguma coisa. Ou por doce, ou por bebida, alguma coisa a gente tem que tratar. Tá certo. Doutora, a gente já, de antemão, quero te agradecer pelos seus esclarecimentos. Queria que você deixasse aí sua rede social, seus contatos, onde é que as pessoas podem tirar dúvidas, falar com você a respeito da cirurgia bariátrica, onde que a gente te encontra? Olha, de novo, muito obrigado a Viviane e a equipe dela, que foi sensacional poder falar um pouquinho da nossa vivência, né? O Instagram, que é onde eu tenho mais contato com os pacientes, é @Dr. Marco Antônio Elosta. E estou à disposição também, para quem quiser tirar dúvidas, alguma orientação, sempre costumo responder no final do dia. Responde direct ali Costumo, também. tem equipe que ajuda, mas eu gosto de tirar dúvida, assim, a gente
costuma ser bastante acessível. Que legal, e as pessoas são muito carentes disso aí mesmo, de informação, e é para isso também que nós estamos aqui, é para isso que o Guia Mais Saúde existe, para trazer informações para você. Lembrando que você também pode fazer parte da nossa produção, deixando aqui a sua sugestão de assuntos a serem tratados nos próximos episódios. Deixa aqui no comentário o que você gostaria de acompanhar aqui pelo Guia Mais Saúde. Nosso programa é uma produção independente, um produto VW Comunicação. Eu quero encerrar mais uma vez agradecendo demais aí a presença do Dr. Marco Antônio mais uma vez. Muito obrigada e seja sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast, o Guia Mais Saúde. Lembrando que a gente volta na próxima quinta-feira. A você, um forte abraço e até lá!